Olha aqui, gente. Abram no Evangelho de João, no capítulo 16, e são palavras conhecidíssimas de todos nós. Eu só gostaria de todo o coração que elas se tornassem uma experiência para todos nós. Não apenas uma informação do ponto de vista da frase, da comunicação, mas uma consciência. Então, leiamos juntos. João, capítulo 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu acho extraordinário que o que Jesus diz no contexto, que é tudo de natureza absolutamente devastadora em relação ao que viver significa, ao que a existência significa. São palavras completamente implacáveis e sinceras para com a queda. São palavras honestas em relação a como a existência é. É o que ele vem dizendo. E aí, de repente, ele anuncia algo ainda mais particular. Ele diz aos discípulos que estavam ouvindo, aturdidos, que eles todos, que tinham acabado de dizer, agora sim tu falas claramente. Agora sim sabemos que tu sabes todas as coisas. Agora sim sabemos que tu não precisas que ninguém te explique, porque tu mesmo ouviste do Pai. Agora cremos, disseram eles. Aí Jesus lhes disse, agora credes? Agora sabeis? Pois eu vos digo. E anuncia algo devastador, dizendo aquilo que nenhum deles gostaria jamais de ter ouvido. Eis que vem a hora e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Vos tenho dito que sois fracos, sois dispersáveis, sois frágeis de decisão, de caráter, de compromisso. Sois egoístas e vos preocupais primeiro e antes de tudo e sobretudo com vossa própria pele. Sois capazes de todas as fugas, de todas as evasões, desde que seja para o que vocês chamam de autopreservação. Eu vos tenho dito essas coisas, agora que dizeis que crede, eu peço que creiais de todo o coração na descrição que eu faço sobre vocês. E eu vos tenho dito essas coisas, juntamente com todas as demais, e que todas elas tinham a ver com
fato de que eles seriam oprimidos, perseguidos, que a existência lhes traria dificuldades e não facilidades e não vantagens de nenhuma natureza, que a busca deles de viverem autenticamente o que tinham crido implicaria num conjunto de realidades que dificultariam a vida particular de cada um deles e a vida coletiva que eles pretendiam encarnar em amor fraterno uns pelos outros, que eles seriam odiados sem motivo. Se eles se parecessem com Jesus, o modo como Jesus foi tratado seria o modo como eles seriam tratados também. E o destino de Jesus seria o deles. E diz, no entanto, fica tudo muito mais complicado porque vocês mesmos não suportam isto. Mas eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Isso aqui é maravilhoso. Para que tenhais paz em mim. Para que tenhais paz em mim, vocês precisam, em primeiro lugar, ser sinceros com a natureza da realidade. No mundo tereis aflições. Quem não parte dessa certeza será profundamente infeliz. Quem não parte dessa consciência terá uma chance enorme de perder o equilíbrio mental. Quem não se prepara para essa realidade jamais terá chance de qualquer forma de felicidade, porque a existência lhe será uma imensa e eterna frustração. Será como um boicote contra a vida de tal pessoa. Será completamente paranoica, angustiosamente persecutória ou com uma fixação ansiosa e angustiosa de uma neurose de atender a demandas que a própria pessoa não sabe explicar, sem falar nas coisas que existem de si mesmas e acerca das quais nós não temos nenhuma ingestão. Como nenhum de nós escolhe de cujos pais virá, nem como eles serão, nem como serão os nossos irmãos, nem a psicodinâmica dessas relações. Se nós seremos apenas irmãos biológicos dos nossos irmãos, ou se teremos alguma afinidade a mais, se eles serão nossos amigos, se eles nos serão indiferentes, ou se eles até serão nossos inimigos, ninguém sabe. Ninguém sabe em que cidade, ninguém sabe em que língua, ninguém sabe em que momento histórico, em que circunstância, em que conjuntura, em que hora social, em que momento econômico. Todas essas coisas que acontecem também do lado de fora e alteram a existência individual e particular da gente, nos tangenciam, nos alteram, nos mudam. E sobre as quais nós não temos ingerência. Sem falar nas nossas escolhas. Sejam elas provocadas de fora para dentro, encontrando em nós alguma ressonância e por isso se tornam nossas escolhas e decisões, ou sejam elas fruto das nossas fabricações que se transformam em obrigações compulsivas. E a gente existe para realizá-las, e a maioria das vezes não consegue nem explicar. Ou sejam os nossos traumas, as machucaduras que se fixaram
na mente da gente com a vividez angustiosa e recorrente, e que não conseguimos deixar, e que nos atormentam e alteram a nossa existência. Ou seja, o mistério também da iniquidade nascendo na gente sem explicação, quando de repente a gente começa a desenvolver um prazer mórbido numa certa direção, ou um apetite pela treva, pela escuridão, pela maldade, por uma antipatia, por um ódio, por uma perseguição em nós mesmos, contra outros, ou até contra todos. Ou como a gente permite que muralhas invisíveis vão sendo construídas à nossa volta e aprisionando a nossa mente, o nosso pensamento, produzindo impossibilidades que na realidade nem existem, exceto como barreiras que nós próprios construímos na nossa mente. Sem falar que todos nós sofremos desse banzo, dessa melancolia de desterro, desse sentimento de exílio, de expulsamento. Esse sentimento descrito no Gênesis, na frase: "E o Senhor Deus expulsou o homem e sua mulher do jardim do Éden", que é uma voz que grita dentro da gente, incessantemente. E todo ser humano nasce e não consegue explicar porque ele nasce na terra e não se sente em casa. Um sentimento de desterro. Por isso, todos nós que somos filhos do planeta, nos sentimos, todavia, pessoas e criaturas um tanto alienígenas em relação ao resto da natureza, como quem não consegue se fazer pertencer mais. Houve uma expulsão, uma ruptura. E existe essa nostalgia do desterro. Por isso, essa angústia ansiosa por um Shangri-La, por um portal de felicidade, por uma bolha de alegria, que nos persegue, que nos atormenta, que nos força o tempo todo a aspirar e a buscar e a julgar que a gente está perdendo alguma coisa em algum lugar o tempo todo. E aí as fantasias se desenvolvem na nossa mente, as diversas e multiformes fantasias. Como contribuição da nossa angústia e do nosso devaneio infeliz, a gente começa a produzir mundos alternativos e, quem sabe, chances de vida. Mas tudo em função dessa angústia comovida pela melancolia do desterro. E a gente, tanto mais quanto não entenda que a existência é assim, mais infeliz se torna, mais frágil se torna, mais fantasioso se permite ser, mais ansioso se tornará e também frustrado, porque não alcançará, angustiado, porque não perenizará emoções, infeliz, porque construiu a fantasia da felicidade como um estado
de vitória etérea, como uma bolha inatravessável, protegendo o nosso ser. E aí, quando nada é assim, como não é, alguns de nós nos sentimos enganados pela existência, boicotados pela vida, vítimas de Deus, vítimas do diabo, vítimas do país, vítimas da humanidade, vítimas planetárias. E não é possível manter nenhum equilíbrio mental, se sendo assim, emocional, afetivo, autoimagem saudável, sentido de realidade, de propriedade, de objetividade, de sabedoria prática. Não é possível. Toda essa descrição que eu fiz é antagônica ao que Jesus chama de bem-aventurança. Por isso, o que decorre daí é insegurança, é medo, é frustração, é procura, é busca, é crescente insatisfação. Porque o primeiro fundamento para a minha saúde mental, emocional e espiritual na existência é ser sincero com a realidade. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Admitam isso, de verdade, é assim mesmo. Que talvez de todas as lições do meu pai tenha sido uma das mais profundamente enfiadas no meu ser. Porque você vinha com qualquer choramingo de como a vida deveria ser para o meu pai, e mesmo antes de se converter, ele já dizia a você que era assim mesmo. E depois de convertido, ele dizia como um trovão: é assim mesmo, meu filho. Não tem permissão para fantasia. Eu vos tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Isso é inescapável. Não vivam com essa nostalgia do desterro. Não deixem que os ecos melancólicos de nenhum passado se fixem como uma angústia presente. É assim mesmo. Quem admite isso, deixa o que passou passar, ir. Dissolve passados. Deschoraminga emoções. Não viaja pelo engano da autoconsolação, fruto do pastoreio psicológico, da autovitimização, da autocomiseração. Não. Porque não há nada que enfraqueça mais do que esse sentimento de autovitimização diante do existir. Seja ele qual seja, com Deus ou sem Deus. É pior que o diabo para o ser. Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. Sejam sinceros com a realidade, honestos com a existência. Não fujam da verdade da queda. E aprendam a viver fora do jardim,
Porque não há jardim nessa viagem. No mundo tereis aflições. E a existência não engana, porque a gente nasce chorando. Não engana. Desde o início, ah! E a gente parte gemendo. Ou então é o último bufo. Quando não dói, é um último bufo. Quando é normal, é gemendo. Mas tem gente que ainda fantasia com alguma coisa que não seja isso. E Jesus não tem nenhuma ajuda a dar na direção dessa fantasia. Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. Aí você vai ficando inassustável, inescandalizável. Você olha para a cara da vida e diz, é assim mesmo. Assim nasce o desassombro. Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Segunda coisa, para que a gente mantenha a mente sã. O espírito lúcido. A alma, as emoções adequadas, equilibradas a cada momento, a cada circunstância, a cada situação, para que haja chance de autocontrole em nós, para que nós não sejamos escravos de nós mesmos e nem de coisa alguma, na medida do possível, para que sejam diminuídas as cordas, as linhas ou mesmo os fiapos de controle de escravidão contra o nosso ser. Eu preciso ser honesto com a realidade e ter uma atitude de enfrentamento de fé alegre. Todas as coisas na existência. Tende bom ânimo. Bom ânimo. Se eu sei como a realidade é, sinceramente, se de fato sei e não tenho fantasia a respeito de que comigo será diferente, e tudo que de diferente houver na minha vida não me é um passaporte nem uma garantia de que eu botei o pé num lugar ou numa situação ou numa circunstância inalterável, porque a existência é como aquele mundo de Perelandra, do C.S. Lewis, onde você pode ir dormir no pico da montanha e acordar no mais profundo de um vale, sem que você tenha feito necessariamente nada. Existe uma certa dinâmica na existência, independentemente da sua vontade. Então, muda. Mas se eu sei que é assim, aí eu posso começar a viver com bom ânimo. Eu sei como será, eu sei que o que acontece à existência, a qualquer ser humano, pode acontecer a mim. E se é assim, eu já estou preparado. Eu não tenho ilusões, eu não tenho fantasia. O que eu tenho é que oferecer à vida o meu melhor humor, o meu melhor humus, o meu melhor ânimo, a minha melhor ânima, a minha melhor alma, a minha melhor vontade, o meu melhor pensamento, o meu melhor interpretar, o meu mais positivo olhar, o meu mais construtivo propor, a minha maior expressão de facilitação para a vida do outro, sem estragá-lo, ajudando-o a desenvolver-se todavia. Bom ânimo, esperança.
fé alegre, confiança. Isso é o humor de Deus em mim. E também é o amor de Deus em mim. Tem que produzir o ânimo de Deus em mim, a ânima de Deus em mim, o humor de Deus em mim, o humus de Deus em mim. Tem que me fertilizar neste lugar de desterro, tem que fazer de mim um lugar fértil, andando e atravessando, não o jardim, mas a existência como ela é, com tudo que ela tem, carrega e que pode me visitar. Todavia, sabendo eu disso, eu vou com o meu melhor humus, o meu melhor humor, o meu melhor amor, o meu melhor ser. Tem de bom ânimo. Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A mente da gente não perde a sanidade, porque é fácil surtar. E é cada vez mais fácil surtar. Eu tenho encontrado tanta insanidade funcional que vocês nem imaginam. Insanidade funcional é o que está em volta para todo lado. O cara se torna CEO de uma companhia, mas sofre de insanidade. Mas é uma insanidade que não atrapalha a sua funcionalidade na mecânica profissional, por exemplo. É capaz de se eleger senador, mas é insano. É capaz de ser eleito presidente da República, mas ser totalmente insano. Ele só é funcionalmente capaz, mas espiritual e psicologicamente insano. A interpretação da realidade é insana, é pura fantasia. O cara passa num concurso público e vira procurador-geral, vira juiz, vira desembargador. Mas é insano. Você só percebe se morar com ele, se morar com ela, se viver com a pessoa. E olhe lá. Porque a insanidade é tão generalizada que a maioria convive com o insano e não percebe por causa da sua própria insanidade. Mas está tudo muito doido, muito insano. Mas é um outro tipo de loucura, ela não faz babar, nem fazer você trocar a mão, nem nada assim. Não, você continua elegante na passarela das sofisticações universais, mas insano. Culto, mas insano. Extremamente capaz do ponto de vista funcional, mas insano. Habitado pela fantasia de todas as irrealidades possíveis. Isso é trágico. Tem de bom ânimo. Se eu não submeter o meu pensar ao critério do tudo que seja puro, tudo que seja respeitável, tudo que seja sincero, tudo que seja honesto, tudo que seja construtivo, tudo que seja o melhor que se possa ter de olhar real, não fantasioso, porém esperançoso acerca da vida, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E então se diz, e o Deus da paz será convosco. Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. Eu venci o mundo. Ou seja,
Viva assim, e você vai vencer também. Enxergue para a realidade assim, não fantasie. A ponto de dizer para quem acabou de te elogiar: olha, agora eu sei que você é o máximo, que tu sabes das coisas, que tu não precisas que ninguém te ensine e te diga, porque tu sabes. Agora cremos que tu realmente vieste de Deus. E ele sabe que mesmo aquele elogio é pura fantasia. E diz: credes agora? Em verdade eu vos digo que cada um de vós aqui me deixará. Fugireis para as vossas casas. Não é nada disso que vai acontecer. Me deixareis só, mas eu não estou só. 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 Seja como seja, fujam os que fugirem, venha o que vier, eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. O Pai está comigo. O Pai está comigo. Venha o que vier. Tudo posso naquele que me fortalece. Sei viver honrado, sei viver humilhado, sei o que significa não ter, faltar. Sei o que é abundância, sei o que é escassez. Aprendi a viver contente, a ter esse bom ânimo. Conhecendo a realidade como ela é, aprendi, desenvolvi, me treinei nesse olhar. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu venci o mundo. Vocês conseguem também. Pois o Pai está comigo. Eu não estou só. Quem tem isso, terá a mente preservada sempre. Quem começa a ter isso, jovem, tem muito mais chance na vida do que você se entregar, por exemplo, a todo o devaneio da sua fantasia juvenil, aquela bolha. Ai, você na bolha. Está vendo a bolha? Você conhece essa bolha. Aí vai na bolha. Que coisa. Aí, bate, pum. Aí o cara tenta até fazer música. Não vai a lugar nenhum. Porque não vai mesmo. Ai. Por isso se diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas, a realidade, Deus, a vida, a existência, a verdade, te pedirão contas. Você não vai viver inconsequentemente em nenhuma fase da vida, sobretudo na infância, muito menos na adolescência. Em nenhuma fase, se a infância me marca, a adolescência me perturba, imagine os atos da minha deliberação consciente e perversamente adulta, o que não podem produzir contra mim. Considera isso, antes que venham os maus dias, porque eles são inevitáveis. Olha aqui para mim, vai cair tudo, está caindo, minha gente. Está caindo, é um negócio, despenca, plá, 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 e de novo você vai, plact, bum. Tem que ir, plá, faz de conta que é canção, mas é caindo, é pedaço que vai caindo. Cai, vai cair.
Teve um tempo que eu olhava para mim e eu achava que não ia cair nunca nada. Sim. Que eu era indestrutível. Isso aqui é surto, né? Isso aqui é surto. O cara realmente se achar indestrutível. Cheio de bom senso, se achando indestrutível. Contradição de termos. Ai. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos, e eles chegarão, dos quais dirás, não tenho neles prazer. Tudo que te dava prazer não te dá mais. Aí você diz, mas meu Deus, eu morria por isso e hoje eu peço a Deus que me livre desse negócio. Logo, logo você vai descobrir isso. Ai, você pode viver na bolha, se quiser, vai vivendo. Assim. Plim, plá, se atropelando, como diz a minha mulher. Cadê ele? Está se atropelando por aí. Minha gente. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que desapareçam o céu, a luz e as estrelas da tua vida. E os teus braços, as tuas pernas outrora fortes, vão perdendo a musculatura, a panturrilha, a força. Aí você precisa de uma bengala, de um apoio. A tua mente está ali, mas o corpo não vai. É humilhante. Cara, eu conseguia, mas acabou, esse tempo passou, morreu, já era. Assista a sua morte com bom ânimo. Eu venci o mundo, a morte. Mas aprenda isso antes que você tenha que ser esmagado. Como é uma desgraça, você vê um monte de gente chegando nesse momento final em pânico. Ai, é verdade, está chegando. Eu digo, mas cara, você nasceu chorando e teve alguma dúvida alguma vez na vida que não ia morrer? É muito surto. O cara passar pela vida achando que essa hora não vai chegar. É a maior loucura do mundo. É todo mundo doido, insano. Você não está vendo aí? Olha, vê a diferença entre quando você tinha 10 e quando você tinha 20. Sabe o que era aquilo? Não era embelezamento, era emorrerimento. Você já estava no caminho. A diferença entre 20 e 30... Você podia estar gostosa, mas estava morrendo gostosa. Morrendo. 40. Está maduro. Morrendo. 50. Entra. Morrenta. E vai até o fim. Mas eu venci o mundo. No entanto, aprende isso antes que o cântaro se quebre junto à fonte. E aquela correntinha de prata ou de ouro que tu tinhas e que achavas que era durável, se rompa com o tempo. Antes que o tempo te arrebente, aprende isso. Para que tu venças o mundo. Para que passar pela existência tenha sido e seja uma experiência de vitória. E não de vitimização. Eu tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
E essa é a única maneira de se preservar o equilíbrio, a sanidade, a vida mental e espiritual, a bem-aventurança no nosso ser. Vamos ficar em pé e vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que essa palavra que foi verdade, só verdade, esmagadoramente verdadeira, simplesmente verdade, verdade simples, inquestionável, boa nova da vida, caminho, verdade e vida, que essa palavra do Espírito eterno de Jesus, o Cristo, de Cristo Jesus, se plante em nós, que a sua mente, que anda tão distraída, tão em fuga, não consiga se evadir mais uma vez. É a minha oração, pedindo ao Espírito Santo que te perturbe para a vida, para o teu bem, para o meu bem, que Ele nos salve daquilo que abre o caminho da fantasia insana, da insanidade, da mentira, da irrealidade, que destrói o nosso equilíbrio, a nossa sanidade, a nossa paz. Por favor, que em todo lugar onde esta palavra seja ouvida, ela produza a mesma coisa. E aqui, entre nós, que não haja escape nem fuga, mesmo que seja para que ela nasça daqui a um tempo, no coração que hoje a ouviu, como quem ouve sem se deixar tocar. Mas eu sei que ela vai se alojar na menor fresta do ser, e no tempo próprio ela vai arrebentar pedras para dentro e botar o seu fruto e a sua vida para fora. Em nome de Jesus, que seja assim, para que nós não sejamos derrotados pelo mundo, mas que vençamos o mundo. Aprendamos a viver, aprendamos a morrer, aprendamos que não morremos, aprendamos a sermos entes ressuscitados, mesmo que assistindo a esse casulo mortal entrar em estado de deterioração, nós somos todavia seres da alegria eterna, da transcendência, do Espírito Santo, das fontes da vida. E vamos atravessar qualquer mundo, qualquer realidade, e não temeremos mal nenhum. Já sabemos como é. E tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me, portanto, uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, e que o meu cálice transborde. Porque eu sei que certamente a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém.